Fala pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente desmentir as fake news, as notícias falsas que circulam aí sobre a ditadura militar, especificamente sobre o golpe de 64. Primeiro que o Brasil tem uma tradição golpista, a gente adora um golpezinho, né? A gente tem lá a derrubada da monarquia em 1889, temos a Revolução de 30 que não passou de um golpe do Getúlio Vargas, das oligarquias dissidentes. Depois o próprio Getúlio Vargas sofre um golpe em 45, pelo Marechal Eurico Gaspar Dutra, pelo Góes Monteiro. Depois nós temos o golpe aí da ditadura militar. Enfim, nós temos aí uma tradição, a gente gosta de um golpezinho de vez em quando, né? A tensão era muito grande em março de 64. De um lado a esquerda, pressionando o João Goulart por reformas de base, por reformas na reforma agrária. E de outro lado a direita, achando que o João Goulart era um comunista, querendo combater um comunista. Mas o João Goulart do PTB nunca foi comunista, ele acabou aderindo por uma pressão à agenda da esquerda, da Liga dos Camponeses, da CGT, da União dos Estudantes, devido à pressão ali do momento. E aí ele vai manifestar essa agenda no comício de 13 de março, na Central do Brasil. Em contraponto, no dia 19 de março, você vai ter a famosa Marcha da Família, com Deus pela Liberdade, que é a parte da sociedade conservadora, empresarial, da UDN, que vai fazer um contraponto aí, o João Goulart. Então ali está montado o palco do golpe. Então a primeira fake news que vai rolar aí, não foi golpe porque o Congresso cassou João Goulart no dia 2 de abril. Isso é mentira. Mentira no sentido que o golpe foi sendo tramado no dia 31 de março. O golpe ele sai da cidade de Juiz de Fora, que é minha cidade, infelizmente, com um major, o coronel, agora não lembro se era major ou coronel já nesse momento, o Olímpio Mourão Filho, que foi o mesmo quando o capitão articulou o falso plano, o plano Cohen de 37, que fez a ditadura civil do senhor Getúlio Vargas, também sanguinária, também violenta, né? O mesmo camarada marchou para o Rio de Janeiro, antecipando o golpe, né? E ali já cercam o João Goulart, as tropas caminhando para o Rio, outras tropas se movimentando também em Brasília. E o que aconteceu na sessão secreta do dia 2 de abril? Foi uma sessão secreta na madrugada, né? O presidente, então, que estava ali na mesa do Congresso, o senador Auro Moura Andrade, resolveu declarar vacância do cargo de presidente. Só tem que o João Goulart estava exercendo suas atividades e estava no Brasil. Estava no Brasil. Inclusive, isso foi dito pelo Tancredo Neves, de forma muito veemente, que João Goulart se encontrava aqui, mas foi declarada a vacância do cargo no dia 2 de abril. Quem vai assumir esse lugar é o presidente da Câmara, o deputado Ranieri Mazzilli, que já tinha assumido quando o Jânio Quadros renuncia e o João Goulart estava em missão diplomática na China, enviada pelo Jânio Quadros. O Ranieri Mazzilli assumiu ali e volta a assumir. Então, nós precisamos entender isso bem. O golpe está articulado antes, né? E essa sessão secreta é algo complicado. Um outro ponto, que é uma outra fake news. No dia 11 de abril, o Congresso elege o Marechal Castelo Branco. Se o Congresso elegeu o Marechal Castelo Branco, acabou. Então não tem golpe. Foi escolhido pelo parlamento. Só que a gente tem que perguntar, qual que era a legitimação desse parlamento? Né? Porque, se você pegar, o ato institucional número 1 foi promulgado aí no dia 9 de abril, colocando as Forças Armadas de fato no poder. Embora fosse o Ranieri Mazzilli, ele ficou submetido a essa junta militar, com representantes da Marinha, da Aeronáutica e do Exército. E nesse pequeno intervalo de tempo, foram cassados nada mais do que 41 deputados federais. Então era um Congresso coagido, né? Por isso que você vai ter o apoio aí de Ulisses Guimarães, de Juscelino Kubitschek,
que depois passaram para o lado de oposição. E outro, a eleição do Castelo Branco foi uma eleição indireta, única, só tinha ele, só tinha ele, e eleição única, indireta, não foi a população que votou, não teve participação política. Então não vem com esse papo de legitimação. E ele vai assumir, o Castelo Branco, ele assume no dia 15 de abril. Então, nesse período, dia 2 de abril até o dia 15 de abril, quem estava mandando era a junta militar a partir do dia 9 de abril, com Ranieri Mazzilli, que tinha assumido no dia 2 de abril. Outra questão que o pessoal fala, não houve excessos, não houve violência, isso é coisa da esquerda, falar que teve excesso de violência na ditadura. Vamos parar com esse mimimi, vamos parar com esse mimimi, né? Já deu. O que não faltam são documentos, fontes orais, né? Provas, evidências, pesquisas, as mais diversas, pelos mais diversos especialistas do Brasil, de fora do Brasil, mostrando isso, catalogando isso. A Comissão Nacional da Verdade mostrou que 423 pessoas ou foram mortas ou desapareceram. Mais de 2.000 funcionários foram colocados em aposentadoria. Lembra aí do Florestan Fernandes, que foi proibido de lecionar na universidade. Vários livros aí perseguidos, queimados, assim como aconteceu lá na ditadura do Getúlio Vargas, né? Foram proibidos. E aí vamos lembrar também do caso mais emblemático do Herzog, em 1975. Dezenas de pessoas morreram enforcadas no doicode. Aí eu vou perguntar para vocês, mais de 30 pessoas, né, que segundo o doicode teriam suicidado em suas dependências. Então as pessoas gostavam de suicidar no doicode. A pessoa fala assim, hoje eu vou me suicidar. E aí eu vou, né, em vez de ir para uma linha do trem, dar um tiro na cabeça, eu vou para o doicode, vou lá e me enforco. Né? Olha que coisa estranha. O próprio Ustra, que é o maior torturador, né, que foi reconhecido como torturador, tem um livro, Verdade Sufocada, que não é uma obra histórica, não tem um trabalho ali científico. Ele mesmo reconhece que a ditadura realizou violência. Só tem que ele justifica lá que as pessoas eram guerrilheiros, era de esquerda, estava contra o processo revolucionário daquele momento, que já estava lá no ato institucional número 1, né? Lá, revolução. Revolução de quê? Né? E aí eles viam a esquerda, os movimentos de esquerda, como opositores e passaram a eliminá-los. Veja o próprio AI-5. O AI-5 acaba com todas as garantias individuais de ampla defesa. As pessoas não eram investigadas. Vamos supor que o cara cometeu de fato um crime contra o Estado. Ele deveria ser investigado e punido segundo leis, e não morto, não torturado. Né? Agora, a ampla defesa não podia acontecer, porque crimes de cunho político, o AI-5 proibiu a ampla defesa. Olha só como que a gente vai desconstruindo. O Ustra torturou, por exemplo, entre as suas várias vítimas, de forma cruel, o Frei Tito, que suicidou em 1974, de tanta pressão psicológica, e quantos outros não aconteceram isso. Então, o que não falta são casos sim, de torturas, de violência. Lembrando, o Brasil já era signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que proíbe a tortura. É um crime contra a humanidade, imprescritível. Imprescritível. Então, essas aí são as falácias, as fake news que são espalhadas, né, de forma covarde. E aí um outro argumento, que teve apoio da sociedade. Sim, teve apoio da sociedade. Por isso que o historiador Daniel Arão Filho, de maneira muito brilhante, fala que a ditadura civil-militar. Porque a ditadura ela teve sim apoio, teve apoio da Igreja Católica, teve apoio da classe média, teve apoio dos empresariados. Mas depois que viram a burrada que fizeram, porque a ditadura era para acabar em 65, né? Era acabar com o Castelo Branco, mas eles ficaram 21 anos. O Castelo Branco tem um anúncio falando que vamos voltar à normalidade em 65. Não voltaram. E muita parte desses setores da sociedade civil que apoiaram o golpe de 64 vão mudar de lado. Inclusive o famoso oposicionista Carlos Lacerda, que vai montar uma frente única
com JK, João Goulart, que não vai dar certo, vai ser perseguido também, vai ser exilado, né? Então, a gente já começa a questionar todas essas coisas. Uma outra questão que fica muito marcante é quando falam, né, que a ditadura era boa, era só ruim para os vagabundos. Ah, pelo amor de Deus, vamos estudar história. Todo mundo tem acesso ao ensino médio, pelo menos, né? A grande maioria das pessoas tem livros, tem pesquisas, tem artigos científicos aí que não acabam mais na revista Cielo, que vocês podem pesquisar sobre isso. A percepção da ditadura, para várias pessoas, realmente era positiva. Por quê? Quem dominava a imprensa? A ditadura. A imprensa não podia divulgar críticas, tinha que colocar lá, colocava receitas ou espaço em branco para mostrar que ali sofreu uma censura política brutal, as artes como um todo. A televisão, que foi uma forma de integrar a população, foi feita sobretudo aí na ditadura militar, né? As concessões de TV também não poderiam criticar, a rádios, né, também censuradas. Então, para muitas pessoas realmente tinha uma percepção de que estava tudo bem, enquanto estava tudo mal. Então nós precisamos problematizar, acabar com essa questão aí dessas falácias, dessas fake news, dessas notícias falsas. O Brasil até hoje não consegue superar os seus dramas do passado, né? A escravidão. Daqui a pouco o pessoal vai começar, não foi bem assim, a escravidão não foi assim, foi assado, né? Mas vai lá estudar, vai pegar evidências, documentos e prova, então o seu argumento que não foi bem assim nem a escravidão, nem a ditadura militar, mas ficam aí falando bobajadas, né? Inclusive a nossa liderança maior, que deveria estar administrando o país, em vez de achar que ainda é um molecoide, que é um mero deputado que pode sair falando qualquer coisa. Já passou da hora do país ser o quê? Um país sério. Argentina e Chile já superou isso de uma maneira muito importante e impactante, mas nós brasileiros temos seus diferentões, né? É uma coisa que o passado incomoda, o passado, né, disputa aí de poder. Agora, não dá para sair falando essas besteiras, essas bobagens. Tem que ter evidência, né? Tem que buscar na fonte. E espero que com esse vídeo tenha feito aí elucidações importantes para que nós possamos entender historicamente o golpe de 64. Um grande abraço para todos vocês. Divulguem esse vídeo aí na internet e não a tortura, não a ditadura militar, nunca mais. Queremos sim um país democrático que respeite as diferenças. Um abraço.